Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Agora nós estamos lendo 1 Crônicas, leitura feita em uma Bíblia King James atualizada. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Crônicas, capítulo 27. Os vários escalões do exército. Esta é a relação dos filhos de Israel, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100 homens, oficiais que serviam na supervisão das divisões do exército, que dedicavam-se ao serviço militar mês a mês, durante o ano. Cada divisão era formada por um contingente de 24.000 homens. Versículo 2. À frente da primeira divisão, designada para o primeiro mês, estava Jassobeon, filho de Zabdiel. Ele era um dos filhos de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para servir durante o primeiro mês do ano. Versículo 4. À frente da divisão do segundo mês foi designado Dodai, descendente de Aoi. Micote era o líder da sua divisão, que contava com 24.000 soldados. Versículo 5. O terceiro comandante do exército, destacado para servir durante o terceiro mês do ano, foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe de sua divisão de 24.000 soldados. Versículo 6. Este é aquele Benaia, homem ilustre e corajoso guerreiro, chefe do famoso batalhão dos 30. Seu filho, Amizabade, ficou com a responsabilidade de comandar sua divisão. Veja agora o comentário referindo-se ao versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da Bíblia King James Fiel. O cronista gasta bastante tempo nos vários participantes no serviço do templo, mas relativamente pouco tempo nos oficiais seculares e do exército. A categoria mais importante de classificação aqui é que havia 12 divisões compostas por 24.000 homens cada. Cada uma dessas unidades ficava de serviço por um mês por ano. Em tempos de paz. Ficava de serviço por um mês por ano em tempos de paz. Em tempos de guerra, obviamente, todos seriam mobilizados. Muitos dos nomes aqui aparecem na lista dos 30, no capítulo 11. Uma vez que Davi reinou por 40 anos, essa lista parece um tanto abstrata, com pessoal diferente, provavelmente encarregado em várias épocas. Em muitos casos, 2 nomes são mencionados. Nesses casos, a segunda pessoa pode ter sido, a princípio, o primeiro auxiliar de alguém e então, mais tarde, o seu sucessor. Eu vou ler novamente. Em muitos casos, 2 nomes são mencionados. Por exemplo, 27:4. Versículo 4. À frente da divisão do segundo mês foi designado Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o líder da sua divisão, que contava com 24.000 soldados. Nesses casos, a segunda pessoa pode ter sido a princípio, o primeiro auxiliar de alguém, e então,
mais tarde o seu sucessor. Aí continua o comentarista. Como descendente de Pérez, Jassobeão pertencia à família expandida dentre de Judá, a qual Davi estava ligada. Aí referindo-se ao versículo 4, esse é um dos casos com dois nomes, onde Miclote pode ter sido subordinado a Dodai a princípio, e então mais tarde o teria substituído. Ver nota no versículo 1, que nós já lemos, né? Agora, referindo-se ao versículo 5 e 6. Já vimos Benaia várias vezes. Ele era o mais honrado dos 30 e tinha o seu encargo os mercenários filisteus. 18, 17. Aqui o vemos comandando também uma das 12 divisões de 24.000 homens. Seu próprio filho, Amizabade, era o segundo no comando depois dele. Aí continuando aqui, versículo 7. O quarto, designado para o quarto mês, foi Asael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi o seu sucessor. Havia 24.000 soldados em sua divisão. Para o quinto mês, foi o comandante Samute, o israelita. Sua divisão contava também com 24.000 soldados. Versículo 9. Para o sexto mês, foi Ira, filho de Iques, de Tecoa. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. Versículo 10. Para o sétimo mês, foi Elis, de Pelom, descendente de Efraim. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. Versículo 11. O oitavo, designado para o oitavo mês, era Sibecai, de Usate, da família de Zerá. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. Versículo 12. O nono, designado para o nono mês, foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. Veja aqui o que diz o comentário da Bíblia King James Fiel, referindo-se ao versículo 7. A natureza idealizada dessa lista é exposta pelo fato de Asael ter sido morto durante a guerra civil entre Davi e Esbaal, segundo Samuel 2:23. Consequentemente, para todos os fins práticos, o comando dessa unidade pertenceu a Zebadias todo o tempo. Aí, referindo-se ao versículo 11, Sibecai é familiar porque havia matado um dos gigantes filisteus. Sibecai é familiar porque havia matado um dos gigantes filisteus. Capítulo 19, versículo 4. Muito bem, continuando. Então nós lemos o versículo 12, agora o 13. O décimo, designado para o décimo mês, era Maarai, de Netofate, da família de Zerá. Era o responsável por uma divisão de 24.000 soldados. Versículo 14. O 11º, designado o 11º mês, designado para o 11º mês, era Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Era responsável por uma divisão de 24.000 soldados. Versículo 15. O 12º, designado para o 12º mês, foi Eudai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia igualmente 24.000 homens guerreiros em sua divisão. Os líderes das tribos de Israel. Agora o versículo 16. Estes foram os líderes das tribos de Israel. De Ruben, Eliezer, filho de Zicre. De Simeão, Cefatias, filho de Maaca. De Levi,
Assabias, filho de Quemuel. De Arão, Zadok. De Judá, Eliú, irmão de Davi. De Issacar, Onri, filho de Micael. Versículo 19. De Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. De Naftali, Jeremote, filho de Asriel. Veja só. Então, a partir do versículo 16, nós estamos vendo os líderes das tribos de Israel. Veja o que diz o comentarista da Bíblia King James Fiel, referindo-se ao versículo 16. Esse versículo inicia uma lista daqueles que foram governantes de cada tribo. Podemos pensar neles como governadores das tribos. As tribos de Gade e Asser são deixadas de fora, talvez por serem governadas pelos líderes de outra tribo. O número de homens nas listas chega a 12, porque cada uma das duas metades de Manassés é representada separadamente, versículo 20 e 21. E Levi tem 2 representantes, versículo 17. Aí, referindo-se ao versículo 17, uma pessoa estava encarregada da tribo de Levi como um todo, mas os Aronitas, os sacerdotes, eram representados separadamente por Zadok. Aí, Eliú era um dos irmãos de Davi. Versículo 18, né? Eliú era um dos irmãos de Davi. Ele não é listado entre os seus irmãos de Davi em 2, 13 e 15. Isso pode significar que esse nome seria uma variação de Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ou que ele seria um 7º irmão que não tinha sido mencionado anteriormente pelo cronista. Essa segunda interpretação faz sentido, porque 1 Samuel 16:10 se refere a 7 irmãos de Davi. Aí, continuando, então nós temos o versículo 19, de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias, de Naftali, Jeremote, filho de Asriel. Versículo 20, dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azarias. Da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Versículo 21. Da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias, de Benjamim, Jaasiel, filho de Abner. Então a tribo de Benjamim tinha 2 governadores, né, usando a mesma palavra que diz aqui, que eram os governadores das tribos. Então a tribo de Benjamim tinha 2 pessoas que lideravam, que governavam. Versículo 22. De Dan, Azareel, filho de Jeroão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Davi não fez o recenseamento dos que tinham 20 anos para baixo, porquanto Yahvé dissera que multiplicaria o povo de Israel como as estrelas do céu. Versículo 24. Joabe, filho de Zeruia, começara a contar os homens, mas não conseguiu concluir o censo, porque a ira divina caiu sobre Israel. E o resultado não pode ser registrado nos apontamentos históricos do rei Davi. Veja aqui, então, Joabe, filho de Zeruia, começara a contar os homens, mas não conseguiu concluir o censo, porque a ira de Deus, a ira divina, caiu sobre Israel, e o resultado não pode ser registrado nos apontamentos históricos do rei Davi.
Veja aqui o que diz o comentarista ainda na Bíblia King James Fiel, referindo-se aos versículos 23 e 24. Um exército em potencial teria sido bem maior que os 288 mil aqui mencionados. Entretanto, o cronista nos recorda que nenhum total exato é disponível porque o censo que Davi tinha ordenado era contrário às orientações de Deus. Veja só, o censo que Davi tinha ordenado era contrário às orientações de Deus e foi punido pelo Senhor. Nós vimos isso lá no capítulo 21. Foi punido pelo Senhor. Está assim no capítulo 21. Deus usa Satanás para punir Israel. Foi aonde Davi mandou fazer o recenseamento e Davi errou por mandar contar quantos militares ele tinha. Ao invés de Davi manter a confiança no poder de Deus, porque Deus estava dando vitória, ele resolveu mandar contar para ver quanto que ele tinha de soldados. Aí o versículo 5 fala assim: então Joabe apresentou a Davi o relatório final com o número dos homens prontos para combate. E em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 lotados em Judá. Todavia Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Agora versículo 7. Veja aqui, o desejo e a ordem do rei Davi foram reprovados por Deus. E por isso todo o povo de Israel foi castigado. Aí nós vamos ver que Davi reconheceu o seu erro, confessou a Deus, tudo. Mas a consequência veio. O povo foi castigado. Mesma coisa hoje, uma pessoa mata alguém, comete um assassinato, ela se arrepende, ela pede perdão, Deus perdoa, mas ela vai diante da justiça, ela vai ser presa, ela vai pagar por isso. Continuando, os superintendentes do rei Davi, versículo 25, voltando aqui em Crônicas 27. Asmavete, filho de Adiel, era o responsável pelos tesouros do rei, e Jonatas, filho de Uzias, pelos tesouros dos campos, cidades, povoados, aldeias e torres de sentinela. Versículo 26. Esri, filho de Quelube, era encarregado dos trabalhadores do campo que lavravam a terra. Versículo 27. Simei, da cidade de Ramá, estava responsável pelos vinicultores e suas vinhas. Zabde, de Sifá, estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis nas adegas. Versículo 28. Baal-Anã, da cidade de Gederá, era o responsável pelas oliveiras e pelas figueiras bravas cultivadas entre a planície costeira e as montanhas. E Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Versículo 29. Sitrai, de Saron, estava encarregado do gado que pastava em Saron. Safate, filho de Adilai, estava encarregado dos rebanhos nos vales. Obil, o ismaelita, era encarregado dos camelos. E Gedias, da cidade de Meronote, estava encarregado dos jumentos. Versículo 31. Jaziz, o agareno, era o responsável pelo manejo das ovelhas. Todos esses eram encarregados de administrar os bens do rei Davi. Versículo 32. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Ele e Jeiel, filho de Aquimone, serviam aos filhos do rei. Versículo 33. Aitofel era conselheiro do rei. Usai, o arquita, era amigo do rei.
Versículo 34. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o general dos exércitos do rei. Veja só, dos versículos 25 ao 33, esses versículos nos informam a respeito do gabinete de Davi. Informam a respeito do gabinete de Davi. Superintendência. Asmavete era o secretário do tesouro. Sob a sua orientação estava Jonatas, filho de Uzias. Jonatas, filho de Uzias, que supervisionava os vários depósitos do tesouro por todo o país. Também havia postos no gabinete para a supervisão da agricultura e da pecuária. Versículo 32. Esse versículo descreve o círculo íntimo dos conselheiros de Davi. Embora, mais uma vez, esse não fosse um grupo permanente. Jonatas, apesar desses elogios, só aparece aqui nos registros. Versículo 32, né? Jonatas foi elogiado. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Ele e Jeiel, filho de Aquimone, serviam aos filhos do rei. Então esse versículo descreve o círculo íntimo dos conselheiros de Davi. Embora, mais uma vez, esse não fosse um grupo permanente. Jonatas, apesar desses elogios, só aparece aqui nos registros. Jeiel, que cuidava dos filhos de Davi, devia ter grande habilidade na diplomacia e na solução de conflitos. Aí, referindo-se ao versículo 33, Aitofel era tão sábio que o seu conselho era considerado quase como palavra do próprio Deus. Segundo Samuel 16, 23. Infelizmente, sua sabedoria não o impediu de se juntar à rebelião de Absalão e de terminar sua vida com o suicídio. Segundo Samuel 17, 23. Uzai ajudou Davi ao se infiltrar no círculo íntimo de Absalão e frustrar o conselho de Aitofel. Segundo Samuel 17, 14. E falando sobre o versículo 34, o comentarista escreveu: embora essa passagem não mencione a morte de Aitofel, ela fica implícita ao se mencionar os seus sucessores. Primeiro vem Joiada, filho de Benaia, abre parênteses, não deve ser confundido com o herói Benaia, filho de Joiada, fecha parênteses. Em seguida vem Abiatar, que pode ter sido tanto o sacerdote que era amigo de Davi durante o tempo do rei no deserto, ou seu neto. Agora eu vou estar lendo na Bíblia King James atualizada, foi onde eu li o texto. Eu vou estar lendo agora o que diz o comentarista agora da Bíblia King James atualizada, para concluirmos. O interesse do cronista por todo o Israel, entre aspas, todo o Israel, fica notório nessa lista de oficiais que foram convocados para liderar as 12 tribos. Abre parênteses, o número é mantido como 12, ainda que omitindo Gade e Aser. 2:1-2. Os nomes dos comandantes do exército de Davi, são os mesmos da lista dos seus principais guerreiros, justamente aqueles que o haviam ajudado quando fugira de Saul, e agora se tornaram seus comandantes de confiança no exército regular da nação. Segundo Samuel 23, 8-39. A ordem das 12 tribos difere aqui da lista que é apresentada em Gênesis e de 1 Crônicas 4-7. Gade e Aser não são incluídos.
Levi e Arão são separados, embora fossem ambos levitas. Levi e Arão são separados, embora ambos fossem levitas. Dan aparece em último lugar, o que leva alguns estudiosos à conclusão de que essas tribos se entregaram à idolatria. Outros, no entanto, pensam que o fato esteja ligado a uma tradição hebraica que afirma que o falso Messias descenderia da tribo de Dan, nome que também tem o sentido de serpente. Gênesis 49, 17. Muito bem, nós concluímos aqui a leitura de 1 Crônicas, capítulo 27. Eu fiz a leitura na Bíblia King James atualizada e eu lia alguns versículos, parava e lia na Bíblia King James Fiel o comentarista. E assim eu fiz durante o transcorrer da leitura. E no final eu fiz a leitura do comentarista da Bíblia King James atualizada. Nós estamos fazendo a leitura do Velho Testamento para o nosso conhecimento histórico e também porque aponta para Jesus, aponta para o Novo Testamento. Porque nós vivemos a nova aliança em Cristo Jesus. Então nós lemos o Velho Testamento porque aponta para Jesus, para ter melhor entendimento do Novo Testamento, mas principalmente para o nosso conhecimento histórico. Como eu falo, nós vivemos, sempre repito, a nova aliança. Nós vivemos o Novo Testamento, não vivemos o Velho, vivemos o Novo Testamento. Então nós buscamos ler o Novo e praticar o Novo Testamento.